Voltando do intervalo, e antes de ir para o assunto que é o julgamento no TSE, estamos aqui com a advogada especializada em direito eleitoral, Ângela Chignac, remoto lá de Brasília. Ângela, boa noite, obrigado pela disposição em participar da roda. Não espere passar a palavra, tá? Nós vamos primeiro trazer os principais elementos do dia e vamos para a conversa. Foi o primeiro dia, como eu disse, do julgamento que pode retirar de Jair Bolsonaro os seus direitos políticos, portanto, torná-lo inelegível por até 8 anos. Nesse primeiro dia de julgamento, o Ministério Público Eleitoral reiterou o pedido pela condenação do ex-presidente. A defesa dele afirmou que a ação é uma tentativa de varrer a direita. Acompanhe a reportagem de Pedro Teixeira. Em sua arguição, o vice-procurador-geral Paulo Gonet defendeu que Bolsonaro seja declarado inelegível por levantar suspeitas infundadas sobre o sistema eletrônico de votação e usar a função pública para benefício eleitoral. Gonet apontou que a fala de Bolsonaro na reunião com embaixadores em 18 de julho de 2022 se dirigiu a todos os brasileiros e não só aos diplomatas. O evento foi transmitido pela TV Brasil, o que caracterizaria uso indevido dos meios de comunicação. A reunião, portanto, comporta análise de déficit de legitimidade por desvio de finalidade. E a conclusão a que os autos conduzem é a de que o evento, não obstante a sua primeira aparência, foi deformado em instrumento de manobra eleitoreira, traduzindo o desvio de finalidade. O conteúdo da reunião com os diplomatas, realizada pelo então presidente, é a base da ação protocolada pelo PDT e que começou a ser julgada nesta quinta-feira pela Justiça Eleitoral. Na ocasião, Bolsonaro levantou dúvidas sobre o processo eleitoral e buscou desacreditar ministros do TSE. Caso seja condenado, ele estará apto a disputar um cargo público novamente apenas em 2030, quando terá 75 anos de idade. A inclusão de provas relacionadas aos atos criminosos de 8 de janeiro e da minuta de um golpe de Estado encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, deram a tônica das sustentações orais. A defesa pediu que seja rejeitada a ação contra o ex-presidente, refutou a conexão e argumentou que o tribunal não pode anexar provas não condizentes ao processo inicial. Não está em julgamento, como quer se fazer crer, o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, havida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022. Em que o presidente, sim, talvez num tom inadequado, ácido, excessivamente contundente, fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro. No dia 14 de fevereiro, os ministros do TSE aceitaram por unanimidade a manutenção da minuta no corpo da ação que pede a inelegibilidade de Bolsonaro. O julgamento será retomado na próxima terça-feira, dia 27, com a leitura do voto do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves. Ângela, mais uma vez, boa noite, obrigado. Seus colegas advogados hoje pareciam particularmente inspirados pela literatura universal. O advogado, por exemplo, da ação inicial começou citando José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura Portuguesa, e terminou citando Goethe. O advogado de defesa terminou a explanação dele comparando o capitão Bolsonaro ao capitão Dreyfus. Este é um caso famosíssimo de injustiça cometido na França do fim do século XIX e vale até hoje na literatura como exemplo de alguém massacrado em público, apesar de inocente. Está aí a tônica do julgamento na nossa interpretação, gostaríamos de ouvir a sua. O TSE está apto a julgar o conjunto da obra ou apenas aquilo ao qual a ação inicial se prende, os eventos na reunião dos embaixadores em julho do ano passado. Boa noite a todos da bancada. Estão me ouvindo? Estamos sim, Ângela. Por favor, prossiga. Ok, desculpa. Bom,
Nós estamos aqui hoje discutindo o que nós temos, esse julgamento, William, assim, a despeito das sustentações orais muito incisivas e com bastante retórica de ambas as partes, de ambos os brilhantes advogados que sustentaram, nós estamos diante de um julgamento técnico. O Tribunal Superior Eleitoral não está apto e não deve fazer um julgamento político. Isso é um julgamento de aspecto jurídico, apenas jurídico. E o que será analisado pela Justiça Eleitoral, eu não tenho dúvida, são os aspectos jurídicos dos fatos trazidos na petição inicial. Então, aqui o que se discute é a possibilidade de um candidato à reeleição, o ex-presidente da República, se tornar inelegível por fatos trazidos, ocorridos no ano passado, num período logo em um mês antes do período eleitoral, mas a legislação que embasa esta ação, investigação judicial eleitoral, ela tem base constitucional. A Constituição Federal traz inúmeras hipóteses de inelegibilidade de pessoas, de cidadãos e cidadãs brasileiros. E leva e determina a lei complementar o estabelecimento de outras hipóteses de inelegibilidade, sempre com base, sempre tendo em mente a moralidade, a probidade dos candidatos e a legitimidade, a normalidade dos pleitos eleitorais. E é com base nesse dispositivo constitucional que a preocupação do Constituinte sempre foi na legitimidade do pleito, da normalidade do pleito, é que se criou uma lei complementar onde se estabeleceu outras hipóteses de inelegibilidade, que é essas que nós estaríamos discutindo hoje nessa ação. E quando ocorre, é permitida a abertura de uma investigação judicial eleitoral para apurar abuso do exercício de função, uso indevido dos meios de comunicação, abuso de poder político ou econômico. Então, durante o período eleitoral, em benefício de candidatos, ou mesmo antes do período eleitoral, isso é permitido, desde que afete a normalidade e a legitimidade das eleições. Então, o que a Justiça Eleitoral vai discutir, ao fim e ao cabo, é se aquela reunião e todos os fatos trazidos nos autos caracterizam a quebra da normalidade, da legitimidade das eleições, se houve ou não houve o abuso de poder político pelo ex-presidente da República. Doutora, como que a senhora vê a inclusão a posteriori da minuta do golpe? E até que ponto isso pode ser um argumento a favor da defesa? Bom, tecnicamente aqui falando, o Código de Processo Civil permite, isso não é uma novidade para nós que atuamos perante o Judiciário, permite a possibilidade, há um dispositivo específico que permite a possibilidade de incluir fatos posteriores à propositura da ação, desde que relacionados ao pedido inicial, aos fatos trazidos na petição inicial. Então, qualquer informação, prova ou fato que tenha relação com com a causa de pedir, que nós chamamos, podem ser trazidas. Por que a minuta do golpe, a parte quis levar à Justiça Eleitoral, a parte contrária, a defesa do presidente Bolsonaro, se insurgiu contra e o tribunal entendeu que ela deveria permanecer? Porque na narrativa dos fatos da petição inicial, o que se traz houve uma reunião junto com diplomatas, onde se atacou o sistema eleitoral e o que se tentou mostrar na petição inicial é que esse ataque às urnas, ataque ao sistema eleitoral e à justiça eleitoral foi uma tentativa de descrédito da justiça eleitoral que vinha ocorrendo e que continuou ocorrendo ao longo de meses e meses e meses. E que isso seria uma tentativa de desacreditar o sistema, fazer com que a população brasileira, os cidadãos brasileiros, não acreditassem, passassem a desacreditar no próprio sistema que legitima a nossa democracia. E, segundo os autores da ação, essa minuta do golpe só vem a chancelar toda essa narrativa de que o sistema eleitoral brasileiro
não seria transparente, não seria seguro, não seria viável, que era o que o presidente Bolsonaro dizia, né, que poderia haver fraudes, que poderia, a Justiça Eleitoral não seria, as urnas não seriam auditáveis. Então, todo aquele discurso de meses e meses, inclusive nesse próprio fato da reunião com os embaixadores, ocorreu, poderia ter desencadeado tudo o que aconteceu posteriormente após a sua derrota até o ápice da famosa minuta do golpe. Doutora, a principal argumentação da defesa do Jair Bolsonaro hoje é que o TSE mudou o entendimento sobre esse ponto específico que a senhora estava explicando, e ele compara com a chapa Dilma Temer, né? Com o julgamento da chapa Dilma Temer, porque chegou em determinado momento em que o processo já estava mais avançado e não foi possível incluir provas de corrupção, provas ali de que tinha ocorrido corrupção que teria influenciado na eleição da chapa Dilma Temer, e por isso não teria sido declarada a inelegibilidade. Eram provas que tinham sido colhidas pela Operação Lava Jato. E aí o advogado do Bolsonaro faz a relação com hoje e tenta fazer esse paralelo, dizendo, olha, agora está se incluindo novas provas, incluindo a minuta do golpe que a senhora cita, para fazer todo esse contexto, né, de chegar ao momento do 8 de janeiro, e lá atrás isso não foi possível. O TSE muda o entendimento no meio do caminho? Raquel, no meu entender, não houve uma mudança de entendimento. São situações diversas. Do que eu lembro do julgamento da chapa Dilma Temer, o que se buscou foi trazer outros fatos, e muitos deles não relacionados ao conteúdo da petição inicial. E o que aconteceu aqui, o que está acontecendo aqui, é a tentativa, na verdade, a demonstração de que os fatos posteriores trazidos agora aos autos, eles têm relação com o conteúdo da petição inicial. Então, é uma diferença, é um pequeno detalhe de interpretação e de demonstração se os fatos trazidos posteriormente, ocorridos posteriormente, têm relação com a petição inicial, com o que foi narrado na petição inicial ou não. E a Justiça Eleitoral entendeu que, sim, eles estão relacionados em razão daquilo que eu mencionei anteriormente, que seria um conjunto de fatos que tinham um único propósito de deslegitimar o sistema eleitoral e fazer com que a população brasileira não acreditasse mais no nosso sistema diante da possível derrota do candidato. Doutora Ângela, a gente tende a enxergar muitas vezes os juízes de tribunais como seres absolutamente neutros e estanques do ambiente político. De vez em quando eu acho que os tribunais também são organismos vivos que são também submetidos à pressão da sociedade. Lembro vivamente, disse isso aqui ontem, que no julgamento da chapa Dilma Temer havia todo um apelo para que houvesse a manutenção da estabilidade democrática, uma vez que a gente passaria por um segundo trauma em pouquíssimo tempo de destituição de um presidente da República. No entender da senhora, choca muito o mundo jurídico trazer esse ambiente político para o julgamento, para a corte também? Eu acredito que isso ocorre, né? Nós sabemos que os juízes são pessoas físicas, seres humanos que estão no dia a dia, acompanham as notícias, acompanham as informações, mas quando eles estão dentro do tribunal, a missão deles é julgar com base nos fatos que estão nos autos. A diferença é que aqui na Justiça Eleitoral nós temos, inclusive nessa ação específica, que é a investigação judicial eleitoral, há um dispositivo na própria lei que permite ao julgador fazer seu juízo com base em indícios, em fatos públicos e notórios, indícios e circunstâncias, inclusive aquelas não alegadas pelas partes. Diferente de outras esferas e outras áreas, isso é possível na Justiça Eleitoral. E aí sim, com a finalidade, a própria lei diz, com a finalidade de busca da lisura eleitoral, da busca da lisura do pleito. Então, há uma finalidade maior.
a preocupação do julgador e que foi do legislador, porque isso está previsto em lei, é sempre a previsão de lisura e normalidade das eleições. E é isso que o julgador busca no momento de apreciar uma ação como essa.